answer. My name is Dina. I'm one of the doctors here. Your wife has died. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Ana e hoje nós vamos tratar do caso Juliana Pérez de Magalhães, a au pair acusada nos Estados Unidos por assassinato. Bom, no final de 2021, a Juliana se inscreveu no programa de au pair, que é um programa muito conhecido de intercâmbio que conecta pessoas de países estrangeiros com famílias americanas ou europeias que precisam de babá. É um programa bem complexo. As pessoas que têm interesse em se tornarem au pair têm que enviar para a agência inúmeros documentos, que são documentos que comprovam que você tem experiência no cuidado com crianças de diferentes idades. E eles também avaliam os seus antecedentes criminais e se você tem a ficha limpa. Um processo similar acontece com as famílias também, e assim que as famílias e as pessoas interessadas em se tornarem au pair são selecionadas, elas entram como se fosse um aplicativo que conecta essas famílias com essas possíveis babás. Então, nesse aplicativo, se a pessoa se interessa pela família e a família se interessa pela pessoa, elas fazem o famoso match. Esse match permite com que essas pessoas entrem em contato e elas podem conversar por mensagem, também por videochamada e fazerem perguntas sobre as regras daquela casa, quantas crianças a família tem, qual seria os horários de trabalho, os benefícios que a família providenciaria. Existem benefícios diferentes que cada família pode oferecer, isso vai variar de acordo com cada entrevista, com cada família e com cada realidade. Assim como a família faz pergunta também para a pessoa interessada em trabalhar para eles, como por exemplo, quais seriam as experiências dessa pessoa, qual é o nível dela de inglês, coisas também relacionadas com a cultura dessa pessoa, entre outros. E isso aconteceu com a Juliana e com a família Banfield. Então, eles se conhecem, eles conversam, eles entram em um acordo e a Juliana, então, vem para os Estados Unidos, para a Virgínia, para cuidar de uma menina de 3 anos que se chama Valerie. Era a única filha do casal. O pai dessa família é o Brandon. O Brandon, ele é um investigador da Receita Federal dos Estados Unidos e sua mulher, Christine Banfield, é uma enfermeira. A Juliana chega, ela tem o próprio quarto, a família também fornece para ela um carro que ela pode usar para dirigir a criança em possíveis atividades e também ela pode usar o carro para motivos pessoais. Inclusive, ela relata que fez uma viagem utilizando esse carro que a família emprestava para ela. Enfim, a Juliana chega nos Estados Unidos com cerca de 21 anos de idade. Ela cuida da criança, do casal, por cerca de 1 ano. A história que eu narrarei a seguir é baseada principalmente no depoimento e testemunho de Juliana Pérez no caso Banfield, que se tornou uma testemunha-chave para o Estado. Mas além disso, contém também algumas provas obtidas pelo Estado, como vídeos de segurança, fotos e mensagens trocadas pelos envolvidos no caso. Além disso, eu também narrarei a primeira versão dessa história contada para a polícia inicialmente pelos envolvidos. Vamos juntos tentar entender como foi que tudo ocorreu. Juliana esclareceu para a polícia que, com o passar do tempo, ela e Brandon começam a se aproximar até que os dois começam uma relação sexual. A relação durou por um certo período e a Juliana relata que os dois iam para academia juntos, que eles faziam viagens juntos, que eles tinham encontros, mas ela também relata que, na visão dela, a relação deles era uma relação aberta, que ela tinha sim contato com outros homens e que o Brandon sabia disso. Inclusive, o meio que os dois se comunicavam era um aplicativo chamado Discord. E analisando essas conversas, a polícia descobre que a Juliana tentou terminar com o Brandon. Entre indas e vindas, eles continuavam nessa relação. Até o momento que o Brandon conta para Juliana que ele tem um plano para livrar-se da esposa. Ele afirma que o divórcio para ele não seria uma opção, que ele ficaria com menos dinheiro que ela em caso os dois se separassem. E ele também afirma que não gostaria de ter que dividir a guarda da filha. Bom, o plano de Brandon era um plano muito elaborado. E para esse plano dar certo, ele precisaria da ajuda da Juliana e de uma terceira pessoa. Então, o Brandon e a Juliana cadastram a Christine Banfield num site onde as pessoas estão buscando por fetiches. Eles conversam com pessoas diferentes nesse site e, segundo a Juliana, o Brandon havia explicado para ela que os dois buscavam um padrão, um homem que poderia ser violento e que topasse fazer as coisas de acordo com o plano que o Brandon tinha. Para que ele caísse também
também nessa grande armação. O Brandon alerta a Juliana que eles precisam logar nesse computador que pertencia a Christine apenas quando ela estivesse em casa, porque isso faria com que a polícia não suspeitasse quando a polícia investigasse os logins do computador. Então os dois variavam e os dois escreviam e conversavam com pessoas dentro desse aplicativo, até que eles encontram Joseph. Também vai ser referido como Joe. Então, eles convencem o Joe a ir à casa de Christine no dia 24 de fevereiro pela manhã, quando eles sabiam que a Christine estaria no seu quarto dormindo. Eles convencem o Joe a levar facas e cordas e eles pedem para que ele encene uma cena de abuso com a Christine, deixando algo claro. Então eles estão se comunicando como se eles fossem a Christine. Então eles falam pro Joe que se houver algum tipo de gritos, resistência, que isso é tudo parte da encenação e que ele poderia continuar com sua atuação. Isso tudo fazia parte do plano de Brandon e Juliana, porque eles queriam chegar na casa no momento que isso estivesse acontecendo, incriminar o Joe pela morte da Christine e, consequentemente, eliminar o Joe, alegando legítima defesa. Foi exatamente isso que os dois fizeram. Bom, no dia do crime, dia 24 de fevereiro de 2023, na noite anterior do crime, a Juliana fala com a Christine que ela gostaria de levar a filha do casal para o zoológico na manhã seguinte. A Cristina providencia os bilhetes de estacionamento que a Juliana precisaria e elas têm esse combinado. Na manhã seguinte, para dar continuidade no plano, o Brandon sai da casa e dirige até um McDonald's 6 minutos da casa do casal. Ele pede para que a Juliana saia com a filha deles, estacione na rua da casa do casal e fique esperando a chegada de Joe. Quando o Joe chega na casa, a Juliana é aconselhada para ligar primeiramente para Christine, que não tinha o seu telefone com ela, porque os dois já haviam retirado o telefone do quarto da Christine e logo em seguida ela liga para o Brandon, que aí estava no McDonald's. As câmeras de segurança o flagram saindo de dentro do estabelecimento e andando normalmente para o seu carro. Lembrando que na história deles, a Juliana liga falando que tem um invasor na casa, mas os vídeos mostram claramente que o Brandon caminha até seu carro. Então ele chega na casa, pede para Juliana sair do carro dela, tirar a filha dele de dentro do carro e os três entram na casa pela porta de trás da casa, que dá diretamente no porão. No porão, o Brandon fala para que a Juliana fique por ali alguns minutos com sua filha e ele sobe para ver o que estava acontecendo no quarto master do casal, onde provavelmente o Joe já estaria. Alguns minutos depois, a Juliana o segue e o encontra ainda na beirada das escadas, esperando para subir ao quarto master. Ele sinaliza para Juliana com um gesto de silêncio para que os dois possam escutar o que estava acontecendo. E é nesse momento que os dois começam a escutar tapas. Segundo a própria Juliana, eles sobem as escadas silenciosamente. O Brandon abre a porta do quarto e encontra o Joe segurando a Christine na cama. Quando isso acontece, rapidamente o Brandon saca a arma que ele tinha e dispara contra a cabeça do Joe. Quando o Joe cai, a Christine sai debaixo dele e vai pro chão do quarto. É nesse momento que a Juliana descreve que o Brandon pega a faca que o Joe tinha levado consigo e começa a esfaquear a Christine em seu pescoço. That's when I first saw him stabbing her with a knife. Where on her body was he stabbing her? Her neck. Segundo os relatos ainda da au pair, ela avista Juliana e pede para que Juliana chame o 911, que é o número de emergência dos Estados Unidos, o que ela faz. Mas logo depois, o Brandon faz um sinal para ela de que não é para ela ligar e ela desliga a chamada, mas a polícia sim tem registros dessa chamada. Fairfax County now, where's our emergency? Foram apenas alguns segundos onde se escuta o Joe no fundo ainda gemendo, ou seja, ainda parcialmente vivo. Quando o Brandon percebe que ele realmente ainda está vivo, ainda está se mexendo, então ele fala um código para a au pair Juliana para que ela fosse até o closet onde ele guardava sua arma e abrisse esse cofre com o código que ele forneceu para que ela pudesse pegar a arma e atirar no Joe. Lembrando que esse tiro vai ser o segundo tiro que eles vão disparar contra o Joe. Na verdade, tudo isso é mais uma parte do plano e mais uma parte da encenação deles, segundo a própria Juliana. Ela já estava com a arma todo esse tempo. Eles só queriam que o cofre registrasse a abertura. Ela vai até o Joe e ela atira na região do tórax dele, no quarto de Christine e de Brandon. Depois disso, segundo os relatos da babá,
O Brandon pega o sangue da Christine e joga sobre o corpo de Joe para que ele tivesse o DNA, então, da Christine no seu corpo. E só assim ele dá o sinal para Juliana que agora sim ela pode realmente ligar para a polícia, o que ela faz. Nós temos aqui os registros dessa chamada que ela fez. 911, where's your emergency? I need help. My friend, she just was stuck in the knife now. She's bleeding a lot. I don't know what to do anymore. My name is Brendan Banfield. I'm a federal agent. This is my house. There's somebody here. I shot him. But he stabbed her. Nós também temos o vídeo que a polícia grava quando ela chega à cena do crime e encontra a Juliana do lado de fora da casa. Drop the gun to Brendan. They were yelling. I couldn't understand. We were super fast. Okay. Bom, apesar deles terem mantido uma história por cerca de 1 ano de que a casa foi invadida por um homem desconhecido por eles, que possivelmente era o amante da esposa, quando eles retornam encontram o Joe teoricamente esfaqueando a Christine e eles reagem em legítima defesa. O Brandon atira nele uma vez, Juliana vai lá e atira nele uma segunda vez para proteger o Brandon. Lembrando, gente, que enquanto tudo isso acontecia, a filha do casal estava no porão sozinha. Enfim, quase 1 ano depois que o caso ocorreu, a polícia retorna à casa dos Banfield, desconfiando que a história não era realmente a história que Brandon e Juliana estavam contando, até porque algumas coisas no depoimento da Juliana não faziam sentido com as coisas que o próprio Brandon tinha falado para a polícia. Quando a polícia volta à casa de Brandon, quase 1 ano depois do ocorrido, eles encontram fotos da Juliana com o Brandon espalhados pela casa, a filha do casal que já chamava Juliana de mãe e a Juliana e seus pertences no quarto master da casa. E isso tudo alerta a polícia. Num primeiro momento, a Juliana é a primeira acusada nesse caso. E ela vai presa. A polícia eventualmente ofereceu um acordo para Juliana. E nesse acordo, ela poderia ser presa por no máximo 10 anos. E o que a Juliana fez? Ela aceitou o acordo. De novo, a minha opinião. Eu realmente acho que a Juliana, por ser imigrante, sentir que não havia mais saída para ela ali, ela pensou que o mais fácil, até mesmo o melhor para ela, seria realmente admitir, cooperar com a polícia, construir uma acusação em cima do Brandon e reduzir a sua pena consequentemente. E aí que nós temos o primeiro vídeo da Juliana então confessando para a polícia qual teria sido o plano elaborado de Brandon, esse plano que eu descrevi para vocês anteriormente. Juliana foi julgada pelo júri da Virgínia e sentenciada aos 10 anos de prisão. Além disso, ela leu uma carta desculpando-se com a família de Joe e com a família de Christine, dizendo que ela se sentia culpada, que ela se sentia horrível, que ela não tinha mais vontade de viver. Aqui eu vou deixar também um trecho do momento que ela lê a carta dela e eu vou traduzir para vocês as palavras dela para o português. I know I will live with this for the rest of my life. God and I only know the shame and guilt and sorrow I carry for all I have caused. Sorry for Joe's family and Christine's family. Sorry for Valerie, an innocent little girl who has so much love that will grow without her mother and now her father. This I have burden to carry, knowing could have prevented it all from happening. I understand that I am to blame, and I'm truly sorry for the pain it caused. I hope someday I can be forgiven, as I hope to be able to forgive myself. In this matter, the court does find that the manslaughter charge was a large benefit of your bargain for testifying. You could have been facing life plus 3 years, and now the maximum I can sentence you to today is 10 years. Watched your interviews and I watched you testify, and I just cannot find any further mitigation factors for your case. You may not have come up with a plan, agreed, and an older man may have groomed you to a point, but I want to list for the record the facts that I cannot equate with accepting a time-served recommendation. These are aggravating factors either not fully captured or not reflected in the sentencing guidelines. Number one, until today, you have shown no empathy for the victim in this case. Number two, you were more involved with the plan than you testified to. First off, there were numerous postings on social media platforms and text platforms looking for a target, texting and speaking directly with Joseph Ryan, encouraging him to bring the knife, and ultimately through the phone conversation, getting his consent, knowing all along you were bringing him to his death.
lying to Christine and setting up the plan for the zoo, using her devices and hiding her phone, using a child as a pawn in your plan, waiting outside for Joseph to show up, calling Mr. Banfield to bring him to the scene, and at any point for at least the month prior or that day, you could have stopped this. The plan did not work without your full involvement. Number 3, having the loaded firearm in your pocket. Number 4, bringing a child into the basement knowing 2 people were about to be murdered, to include the child's mother. Number 5, hearing Christine ask you to call 911, which you did and then immediately hung up. Number 6, seeing Joseph Ryan, who was shot in the head at that time, still moving and walking up to him as he lay moaning on the floor and shooting him point blank in the heart. Number 7, watching as Mr. Banfield stabbed Christine over and over again. Number 8, waiting 15 minutes before recalling 911. Number 9, telling a fabricated story for over a year and a half, a story that depicted Joseph Ryan wrongly as a rapist and a murderer, an innocent man. And number 10, telling the child it was okay to call you mommy hours after the murder. Your actions were deliberate, self-serving, and demonstrated a profound disregard for human life. So let's get it straight. You do not deserve anything other than incarceration and a life of reflection on what you have done to the victim and this family. May it weigh heavily on your soul. So today I'm sentencing you on a manslaughter charge because that's what's before me. And the facts of this case demonstrate an intentional and calculated level of violence that is the most serious manslaughter scenario that this court has ever seen. Therefore, I do sentence you to 10 years in the penitentiary, as required by Virginia Code 19.2, 295.2. After you've completed your 10-year sentence, I will order an additional 2 years suspended, and you will be placed on probation pursuant to Virginia Code 19.2, 303. Since you have been convicted of a felony in Virginia, a sample of your DNA will also be drawn from the state police database. Are there any questions, Mr. Campbell? Alguns meses atrás, o Brandon também foi acusado e julgado pelo tribunal do júri. Nesse julgamento, a Juliana foi a peça-chave. E para que não houvessem dúvidas de que cada detalhe desse crime horrível foi cruelmente planejado pelo Brandon. Como eu já falei, pela profissão dele, ele tinha muitos conhecimentos técnicos sobre como a polícia procederia com as investigações. Uma das atitudes que ele tomou antes do crime foi trocar as janelas da casa por janelas bem mais caras, que seriam a prova de som. E ele com a Juliana, segundo os relatos da própria Juliana, testaram essas janelas antes do crime. Ela ficou na rua, enquanto ele ficava no banheiro da suíte do casal gritando. Então os dois poderiam saber se realmente da rua quem passasse poderia escutar gritos e ruídos ou não. Além disso, o Brandon também trocou o celular dele e da Juliana por novos aparelhos com novos logins, ou seja, quando a polícia investigasse os telefones, não encontraria nada comprometedor relacionado aos dois. Outra coisa que o Brandon fez foi o que fez a polícia desconfiar. Só depois que a Christine já não tinha mais chance nenhuma de sobreviver, foi então que eles realmente ligaram para a polícia para pedir ajuda. Então, entendem? Eu acredito que o Brandon, ele se achava muito inteligente e que ele ia conseguir com a inteligência dele passar a perna em todo mundo, mas não foi isso que aconteceu. Ele foi considerado culpado pelos crimes que ele foi acusado de assassinato em primeiro grau, na morte da esposa Christine Banfield, também na morte de Joseph, e além de tudo isso, ele foi considerado culpado em colocar a sua própria filha em perigo quando ele deixa a criança no porão em uma casa que ele sabia que 2 pessoas estavam prestes a ser assassinadas. We, the jury on the issue, join in the case of the Commonwealth of Virginia versus Brendan Robert Banfield, defendant, find the defendant guilty of aggravated murder of Joseph Ryan and Christine Banfield as part of the same act or transaction. Bom, aqui eu vou colocar para vocês um trecho também do interrogatório de Brandon que ele fez. Ele serviu como testemunha no próprio julgamento. You followed your training and pulled your weapon and walked up the stairs with the gun out. Is that accurate? Yes. Okay. And when you turned and saw Juliana had followed you, at that point in time, you're worried that bad things are happening, correct? Yes, I am. Did you tell her to call 911 at that point? No, I was moving quickly towards the door. Did you tell her to go back downstairs and get your daughter out of the house at that point? I wasn't worried about Juliana at that point. I was worried about Christine. Okay, and you weren't worried about your daughter at that point either then, right? I don't think
I don't think Valerie was on the top of my mind when I believe that Christine is being injured. Ele fala que amava muito a Christine e ele continua alegando inocência. O que ele relata é que realmente a Christine tinha um amante, que ele entrou na casa alertado pela au pair, que ele encontrou o Joe esfaqueando a Christine e que ele reagiu apenas por legítima defesa. Que ele, apesar de ter um caso com a au pair, ele alegava que a esposa também tinha casos com outros homens e que ele só veio realmente se apaixonar pela au pair depois que ela havia sido presa, porque ele considerava que a au pair tinha salvado a vida dele no dia que ela atirou contra o Joe pela segunda vez. Mas essa historinha não colou. O júri não acreditou na defesa dele e eu acredito que ninguém mais tenha acreditado. Bom, o que vocês acham? A justiça foi servida nesse caso? A defesa de Brandon ainda tenta reduzir a pena dele e até mesmo algumas acusações. No momento que a gente tiver mais informações nesse caso, eu vou trazer aqui para vocês e a gente pode discutir isso com mais calma. Eu provavelmente também vou dividir esse vídeo em parte 1, 2 e 3, porque é um vídeo extenso, e fora todas as outras coisas horríveis que aconteceram nesse caso. Essa foi minha análise e a minha descrição do caso Juliana Pérez de Magalhães, com o assassinato de Joseph e o assassinato de Christine Banfield no dia 24 de fevereiro de 2023. Obrigada por assistir e nos vemos na próxima.